Saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos para abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. E gostaria então, nesta noite, de refletir com os queridos irmãos aqui presentes e também com aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, sobre o tema Projetando o Olhar em Jesus. Capítulo 12, versículos 1 e 2 de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Meus queridos, a carta aos Hebreus é uma exortação. Esta palavra é interessante, porque nas Escrituras, exortação não é simplesmente o ato de repreender. Não é, portanto, uma palavra que tenha uma raiz negativa. Exortação é o ato de impulsionar, é o ato de compartilhar força, ânimo, é o ato também de corrigir rumos, é o ato de dar direção. A exortação é, pois, o objetivo desta carta aos Hebreus. O autor declara, inclusive, que ele, de fato, está escrevendo aos seus leitores, à igreja, uma exortação. Nós estamos, de fato, acostumados a ouvir mensagens que Deus envia ao seu povo na forma de uma profecia, ou mensagem como as cartas paulinas, que são epístolas dirigidas a uma igreja para tratar de um ou mais assuntos relacionados à vida cristã, à natureza da igreja, à salvação em Cristo Jesus. Agora, esta carta se declara então uma exortação. Exortação para crentes. Exortação para esta comunidade primitiva, esta igreja que não sabemos quanto tempo de vida ela já tinha, mas, sem dúvida alguma, se contarmos o tempo desde que Jesus ressuscitou, até a data em que esta carta foi dirigida, então, àqueles crentes hebreus, é certo que esta comunidade, ela provavelmente tinha em torno de 35 anos. Esta carta foi escrita entre o ano 68 a 70 da era cristã. Os analistas desta carta, os comentadores, eles acreditam que ela foi escrita um pouquinho antes da queda de Jerusalém. Jerusalém
tem uma data muito precisa para a sua queda. Jerusalém caiu, foi destruída no ano 70. Então, o ano 70 passou a ser, para o estudo da igreja cristã primitiva, uma data de referência. Então, para a igreja cristã primitiva, podíamos dizer que existe o antes da queda de Jerusalém e o depois da queda de Jerusalém. Os hebreus, aqui mencionados, formavam então uma comunidade de judeus que viveu nesse período. Esse período, agora que é abordado pela carta, entre os anos 68 e 70, enfrentando problemas específicos daquele período histórico, especialmente as perseguições. Os hebreus desta carta tinham um problema muito grave para resolver, ou seja, para enfrentar. Eles sofriam uma perseguição dobrada. Enquanto cristãos, de uma forma geral, sofriam oposições da sociedade, ou por estarem seguindo uma seita nova, ou por terem abandonado a religião e os ídolos das religiões tradicionais da Grécia ou de Roma, os hebreus enfrentavam a perseguição por causa de terem se convertido a Jesus, e por isso enfrentavam a perseguição dos próprios judeus, os judeus que os expulsavam então da sinagoga, os judeus parentes, inclusive, que os abandonavam. Eles então sofriam uma perseguição por parte da própria nação deles, mas também sofriam a perseguição por causa da condição de cristãos que eles eram, e por conta disto, naquele período, foi o período quando começaram as perseguições da parte do Império Romano. Então, Paulo já tinha enfrentado algumas perseguições da parte de gregos ou de comunidades que adoravam os ídolos daquela época, as divindades daquela época. Paulo também sofria perseguição por parte dos seus irmãos judeus. Então, Paulo podia ser incluído nesta comunidade de crentes hebreus que sofriam dupla perseguição. Neste período, por exemplo, os judeus sofreram uma perseguição terrível da parte de Roma. Eles foram expulsos de Roma. E eles foram expulsos não porque eram cristãos, eles foram expulsos porque eram judeus. Aqueles que eram judeus cristãos sofriam dobrado. O fato é que este conjunto de perseguições acabou afetando a fé, o ânimo, e trouxe muito sofrimento para estes hebreus. Então, esta carta ela é direcionada, assim, de modo específico para os hebreus. Eu tenho para mim que o Espírito Santo conduziu, então, este autor para trazer uma palavra de consolo especial para os hebreus. Aqueles que eram judeus, aqueles que eram descendência de Abraão, aqueles que eram israelitas de sangue, mas que tinham aceitado a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Receberam então da parte de Deus esta carta especial. As outras igrejas, gregas ou helenistas, receberam também as suas cartas, como Corinto,
Éfeso, Tessalônica, entre outras. Esta carta, então, é especial porque ela vai direcionada para israelitas que haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo. E esta exortação, digamos assim, ela tinha como objetivo dar um tipo de socorro espiritual àqueles israelitas que estavam então sofrendo dos dois lados, e eles estavam, de certa forma, perdendo as suas referências por conta desta brutal perseguição que eles sofriam e que, por conta disto, eles perdiam a sua residência, por exemplo, eles perdiam os seus bens. Então, fez com que esta comunidade de israelitas, de hebreus, chegasse a um ponto muito perigoso, que era o de abandonar a própria fé. De tanto sofrer e de tanto perder, e de tanto padecer perseguições, e de ser como que uma igreja peregrina, a vida deles passou a ser uma vida com um nível de dificuldades que podíamos até dizer que o cotidiano deles era de lamentação. Algo semelhante ao que aconteceu quando os judeus foram deportados, lá no ano 722, ou posteriormente no ano 583, e que foram então retirados da sua terra, a terra de Canaã, e então levados para terras distantes, perdendo, portanto, tudo o que tinham, e passando a viver uma vida de servidão. Não era o caso agora de uma vida de servidão, mas era o caso de uma vida de peregrinação. Se a gente levar em conta que este era um período de muita tribulação para eles, devemos olhar então agora que as guerras contra Jerusalém estavam começando. Jerusalém caiu em 70, mas a pressão sobre Jerusalém e a política contra os hebreus começou antes. 70 foi a precipitação, mas já haviam comunidades como as dos essênios, que viviam já retirados em suas cavernas, em regiões de difícil acesso, para escaparem da perseguição. E há estudos, inclusive, que buscam relacionar esta comunidade de hebreus com estas comunidades de essênios. Estes essênios que se retiraram da convivência de Israel ainda nos dias de Jesus, até mesmo antes, e que passaram a viver então nas cercanias do Mar Morto e naquelas terras áridas daquela região, habitando de forma rústica em comunidades construídas também naquela região difícil. O fato mais marcante dessas comunidades essênias, que são as chamadas comunidades de Qumran, foi o patrimônio maravilhoso que eles deixaram para a posteridade. Eles armazenaram consigo tudo aquilo que eles consideravam como sendo os bens mais preciosos de Israel, como, por exemplo, os manuscritos do Antigo Testamento, as cópias de livros, de textos,
e de regulamentos que a própria comunidade seguia, e foram as últimas a serem, de fato, conquistadas nesse período das guerras romanas contra os judeus. E eles deixaram isto guardado em cavernas, e sabemos muito bem pela história que por volta do ano 1938 até 1945, pelo menos, foram descobertas essas cavernas na região do Mar Morto e retirado então dali preciosidades, manuscritos, digamos, quase originais dos livros do Antigo Testamento, por exemplo, preciosidades que veio confirmar que a Bíblia que nós temos hoje, que folheamos hoje, nos oferece um texto profundamente fiel ao que os autores originais produziram. Então nós temos, dentro desta literatura de Qumran, manuscritos como o do profeta Isaías, que é o manuscrito mais antigo que nós temos do profeta Isaías, possivelmente do século III antes de Cristo, e que nos dá então a possibilidade de confrontar o texto que nós temos hoje com este manuscrito anterior a Jesus e verificar que é fidedigno, e verificar que nós temos então em nossas mãos um texto que não teve corrupção, texto fiel. Enfim, o fato é que esta igreja de israelitas convertidos, essa igreja de hebreus, ela teve certamente, no mínimo, uma relação com estas comunidades já de essênios, dessa região do Mar Morto, chamada as comunidades de Qumran. Pois bem, nós estamos aqui então no momento quando esse autor, especialmente, que alguns diziam era Paulo, outros, como não vem assinada a carta, a exortação, então muitos atribuíram esta carta ao apóstolo Paulo, pelas similaridades, pela compatibilidade do conteúdo dela com o pensamento, o conteúdo das demais cartas do apóstolo Paulo. A conclusão final é de que, se esta carta não foi escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi escrita por alguém que conviveu intimamente com o apóstolo Paulo e que conhecia o apóstolo Paulo bem de perto. Alguns dizem que o autor foi Lucas, outros dizem que foi Barnabé, alguns apostam que foi Apolo, e outros, como do período da Reforma, por exemplo, afirmavam que o autor era de fato Paulo, e que ele só não colocou o nome aqui, não se identificou, por causa da dificuldade que os hebreus, os israelitas, tinham de aceitar o que ele escrevia. Ele sofria uma perseguição muito forte por parte dos judeus cristãos, que queriam que os demais cristãos guardassem a lei, e o apóstolo Paulo se colocou então contra esta imposição, inclusive a imposição da circuncisão. O fato é que veio em boa hora. Esta carta chegou num momento muito oportuno para estes cristãos hebreus, que a gente não sabe se eles, nesta altura, estavam numa cidade, ou se constituíam uma comunidade única. Daí a hipótese
deles serem uma comunidade de essênios, ali da região do Mar Morto, mas isso não é comprovado. O fato é que a melhor ideia que a gente pode ter é de que estes hebreus, eles estavam como que já vivendo a dispersão, a diáspora, e que eles se comunicavam, eles tinham relação, eles tinham uma certa unidade, mas eles não estavam vivendo no mesmo lugar. Roma hostilizava os hebreus, e os cristãos eram também hostilizados pelo fato de serem considerados uma seita do judaísmo. De qualquer maneira, muitos estavam desanimados, outros estavam com medo de professar esta fé, outros tantos haviam perdido seus bens, andavam como peregrinos, dependendo da hospitalidade alheia. Esta carta é uma das que mais reforçam, por exemplo, a necessidade do cristão exercer a hospitalidade. Por que isso era tão importante no Novo Testamento? Porque não haviam hotéis, pousadas? Não. É porque a hospitalidade era a forma como os cristãos compartilhavam a solidariedade, dividiam suas casas, compartilhavam seus bens. Eles precisavam de fazer isto porque outros cristãos estavam padecendo sem casa, padecendo necessidades, outros estavam presos. Então eles precisavam de visitar os presos, aqueles que estavam em prisões. Mas essa não é uma recomendação para visitar criminosos que estão presos? Não, o Novo Testamento não pensava nisto. O Novo Testamento, quando recomenda a visita a prisões, é a visita aos cristãos que estavam presos por causa da fé em Jesus Cristo. Eles não deveriam ser esquecidos. Hoje se desenvolve um ministério carcerário baseado nisto, mas originalmente a recomendação era para visitar cristãos, visitando uns aos outros, que estivessem presos por causa do Evangelho, não por causa da maldade, ou por causa de terem cometido crime e agora então terem sido presos. É que ser crente naquele tempo era crime. Apóstolo Paulo não ficou preso tantos anos? Aqui se saúda Timóteo porque ele estava em liberdade agora. A prisão, então, ela estava destinada para aqueles que professassem aquilo que Roma, ou digamos que uma sinagoga, considerasse heresia. E o cristianismo era considerado uma heresia. Vocês sabiam que o cristianismo era considerado uma religião de ateus? De ateus. Por quê? Porque os cristãos não tinham uma divindade visível para apresentar e dizer: aqui está o nosso Deus. E o romano ou o grego não entendiam como é que alguém podia adorar uma divindade que não tivesse uma representação material, para que diante disto eles pudessem reverenciar, cultuar. A divindade tinha que ser representada, ela tinha que ser materializada em alguma forma. Era assim o paganismo antigo. Os judeus, quando foram para o cativeiro, um dos salmos mostra isso, não é? Lamentando que eles perguntavam: onde está o vosso Deus? Vocês não têm um Deus para entoar canções? Um Deus a quem prestar culto? Cadê o Deus de vocês? E como é que você vai explicar, no mundo pagão, que o seu Deus é invisível?
que o seu Deus é espírito, que o seu Deus não é deste mundo. Ora, uma das dificuldades que Paulo teve ao pregar em Atenas foi exatamente esta, não é? E foi por aí que ele pregou. Ele identificou lá um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E ele tomou então aquilo como um gancho, né? Um motivo para apresentar aquela escola de Atenas, que aquele era o Deus que ele anunciava. Mas cadê ele? Ele não existe. Então, estas questões é que levaram, de fato, a que muitos considerassem os cristãos como ateus. Não tem um Deus, não tem um Theos. Essa divindade é invisível, ela não existe. Ninguém pode ver, ninguém pode se comunicar com ela. E foi difícil para o cristianismo trabalhar essas questões, não é? Logo no segundo século vieram os apologistas. Esses apologistas, eles trabalhavam para demonstrar para o mundo pagão a realidade da fé, a realidade de Deus, inclusive tomando como ponte, não é, determinadas ideias da filosofia que mostravam que Deus não pode ser uma matéria, não pode ser uma estátua, uma imagem. Deus é absolutamente transcendente. Você acessa a Deus pela fé, em espírito, em verdade. O que conduz à adoração é o ensino, o que conduz à adoração é a revelação, o que conduz à revelação é a palavra. Que coisa difícil, não é? Nós temos que ter compaixão dos ateus, né? Porque eles não conseguem imaginar como é que nós podemos crer em um Deus que eles não veem. Então, eles para nós hoje são os ateus, ou seja, aqueles que não creem em Deus nenhum. E eles olham para nós e dizem: como é possível que vocês possam crer em alguma coisa que não está acessível? Eu acho que os ateus têm mais facilidade para entender os idólatras do que os cristãos. Então, voltando aqui à hospitalidade, naquele tempo se formou então uma rede de solidariedade e de amor para poder acolher esses cristãos que viviam, digamos, sem casa. Aliás, há um comentário da carta de Pedro chamado o sem teto, mostrando como que as igrejas, especialmente aquelas igrejas para as quais Pedro escreveu, eram igrejas formadas por pessoas que viviam na diáspora, ou seja, tinham perdido casa, propriedade, tinham sido expulsos do lugar onde moravam. E agora, como é que eles vão cuidar da família? Como é que eles vão sobreviver? Se não houver uma rede de solidariedade, não é? Para acolher, para dar o lugar para dormir, para dar a comida, para dividir o teto durante um período, até que aquela pessoa então consiga se estabelecer novamente. O fato é que esta comunidade de hebreus, então, precisava, sobretudo, de consolo e de estímulo espirituais. Por isso, a mensagem da carta visou redirecionar o olhar daqueles crentes de volta para Jesus. A situação deles era uma situação de tanta opressão e tão desafiadora, que eles estavam perdendo a direção das suas vidas. Eles precisavam de ser redirecionados. A exortação, então,
é de encorajamento e visava levar os hebreus a projetarem o seu olhar em Jesus. Jesus era a resposta para aquela igreja. Jesus era o pastor. E eles precisavam entender que o rebanho agora, mesmo que peregrino, ele tinha um pastor. E se eles olhassem para esse pastor, eles poderiam sobreviver. Eles poderiam, digamos, ter a vitória. Podia ser uma igreja peregrina, mas não uma igreja derrotada. Então, esta exortação, por isso o autor chama de exortação, ela visa dar encorajamento, ela visa trazer o olhar daqueles crentes dispersos para o pastor de suas almas, para Jesus, olhar para a estrela guia. Jesus é a chave nos tempos de aflição, é a chave para as nossas vidas hoje também. Nós precisamos olhar para Jesus e não tirar os olhos dele. Interessante que os navegadores no passado, eles fixavam um ponto no horizonte ou numa estrela para não perder a rota, para não perder o rumo. A navegação era uma navegação, digamos, analógica, não é? Uma navegação primária. E eles viajavam à noite, navegavam à noite, tanto de dia quanto de noite. Então o segredo deles era ter um ponto-chave, era ter um alvo fixo, era ter uma estrela guia. E essa figura é usada aqui no capítulo 12, versículos 1 e 2, na palavra que aqui diz, olhando fixamente para o autor da fé. Esse olhar fixamente, ele então, ele lembra esse modo como os navios, como os comandantes de naus faziam para poder então navegar, seja de dia, seja de noite, seja na tempestade ou em que circunstância for. Precisava de ter o olhar fixo. E então, o texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu tive consultando algumas traduções, e algumas traduções não enfatizam este firmemente. Algumas nem colocam qualquer tipo de adjetivo aqui. Porque a palavra fixamente, ela está incorporada no próprio verbo olhar. E o grego, como o hebraico, também tem essas propriedades na língua, não é? Eles incorporam na palavra, através de um sufixo ou de um prefixo, a ideia que deve ser a ideia-chave do verbo ou do substantivo, seja lá do que for. E aqui a ideia-chave é o olhar fixo. Esse é o segredo aqui. Olhar fixamente para Jesus. Este olhar fixamente para Jesus, para que não se desviassem no meio da tribulação, para que pudessem chegar ao lugar pretendido, à semelhança dos navegadores. A exortação da carta, então, destaca algumas perspectivas do olhar para, então, direcioná-lo e levá-lo cativo para o lugar onde o autor, aos hebreus, pretende que aquela comunidade de hebreus olhasse, que era para a cruz, como um alvo a ser mirado. Mas ele desdobra este olhar em alguns outros aspectos. Primeiramente, o olhar em volta. O cristão precisa de ter um olhar que leve em conta a nuvem de testemunhas que tem em volta dele. O que há em volta dos crentes hebreus?
dos cristãos hebreus, desses israelitas convertidos. O capítulo 11 de Hebreus, não é? É onde o autor faz uma lista, não é? Daquilo que nós chamamos heróis da fé, mas o objetivo dele não é só nomear estes heróis da fé. O objetivo dele é acumular exemplos nos quais ele pode então agora se fundamentar para trazer a aplicação disto para a vida daqueles crentes hebreus. Ou seja, o capítulo 11 é só um aspecto preparatório para o que ele diz aqui então, nestes 2 versículos do capítulo 12. Portanto, esta expressão sempre indica a aplicação daquilo que foi dito anteriormente. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Este capítulo 11, ele apresenta então esta nuvem de testemunhas que está em volta da igreja primitiva, e esta nuvem de testemunhas precisava de ser então agora considerada por aquela igreja. Eles não estavam sozinhos, eles estavam cercados, mas a tribulação pela qual eles passavam, parece que tirou o olhar deles, destes exemplos tão significativos, que na hora da aflição pode trazer consolo, pode servir de exemplo, pode de fato oferecer então o estímulo, a motivação. Olhar em volta não é olhar para as tribulações, não é olhar para a condição, digamos, de peregrino, de vida tão maltratada, com tantas perdas. Claro que tudo isso era uma realidade, e o autor aos Hebreus estava consciente disto. Mas ele está chamando esses crentes agora para não se perder neste tumulto das tribulações. Este mundo tende realmente a pressionar o crente para que ele desvie o seu olhar da cruz. Então há uma nuvem de testemunhas aqui no capítulo 11, uma lista de homens e mulheres fiéis, que em meio às tribulações, eles venceram pela fé. A fé foi o instrumento da vitória, foi o que levou eles a algum lugar. Então, este capítulo 11 é para servir, então, como uma lista de homens exemplares, de mulheres exemplares, que não amaram o mundo. Na verdade, vai dizer que o mundo não era digno deles. Eles eram tão nobres, eles eram tão especiais para Deus, e apesar do que se observava, não é? Que eles estavam sofrendo, alguns morreram, outros perderam tudo, e de fora poderia-se dizer deles que eles eram uns azarados, eles foram esquecidos de Deus. Na verdade, aqui eles são apresentados como os grandes vitoriosos. E o autor vai dizer então que a fé deles aperfeiçoa a nossa fé. A fé deles se cumpre em nossa fé e em nossa salvação. Diz o texto, referindo-se a estes heróis da fé: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, eles estavam num estágio anterior à vinda de Jesus, e a fé deles era uma fé que não era contemplada de forma plena
pelas promessas. Eles criam na promessa, mas a promessa sempre estava jogando para diante. As promessas se cumpriram em Jesus, mas quantos séculos antes de Jesus, aqueles homens e mulheres viveram pela fé, sem ver as promessas serem cumpridas? Como é viver num tempo de promessas que parece nunca são cumpridas? Tempo de espera, tempo de exercer a paciência, tempo de crer, mas nunca de fato ver a fé sendo realizada. Acho que se alguns de nós tivéssemos que viver assim hoje, logo, logo desistiríamos. Vou desistir disso, isso não está me trazendo nenhum resultado. Isso não me serve de nada. Para que eu quero isto? Se eu não consigo a realização daquilo que eu espero. Esperar é coisa difícil. Então aqui diz que por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, na economia divina, aquele povo do Antigo Testamento só teria a sua fé consumada na fé dos crentes do Novo Testamento. A nossa fé, por mais que ela nos traga, às vezes, a impaciência, ela sempre vai trazer resultados, se não para nós, vai trazer para os outros. Nós não vivemos a nossa fé em função de nós mesmos, nós precisamos viver a nossa fé em função dos outros, que serão abençoados pela nossa fé, pelo nosso testemunho. Ninguém vive para si, ninguém morre para si. Então, este olhar em volta fazia muita diferença. Olhar também para o passado faz diferença. O olhar histórico, não é? Esse olhar histórico em Hebreus é muito interessante, porque esse olhar histórico em Hebreus, ele engloba os desdobramentos do tempo, na pessoa de Jesus, por exemplo. Esta carta é aquela que declara que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, todos os tempos convergem em Cristo e recebem nele a sua plenitude. Em outras palavras, a nossa vida se realiza em Cristo. O meu passado, o meu presente, o meu futuro, eles se concretizam em Cristo. Cristo é aquele que vive em mim, que viveu em mim, que viverá em mim. Então, aqui em Hebreus, o autor desdobra no olhar do outrora, do hoje contínuo e do ato definitivo de Deus. Como assim? Em Hebreus 1 e 2, ele diz, havendo outrora, e essa palavra outrora vai se repetir outras vezes ao longo da carta, outrora Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Ou seja, aquele tempo não se perdeu, aquele tempo ele foi cumulativo, aquele tempo ele se somou e ele se consuma hoje. Aquele tempo não está perdido. O passado nunca é perdido para Deus. Eu até acredito que no céu nós vamos poder, aí já é uma coisa bem particular, não é? Nós vamos poder reviver todos os tempos, nada se perde. Lá nós vamos poder visitar todos os tempos, porque todos esses tempos estão guardados na revelação, e todos eles estão sendo atualizados a cada geração e a cada ação de Deus. O outrora é aqui uma forma daquela igreja de Hebreus se fortalecer com aquilo que Deus fez. O que Deus fez é a base para que nós possamos confiar que Ele fará. Então,
Hebreus vai falar também do hoje contínuo. Hoje contínuo é uma forma de dizer, uma forma de entender todo esse tempo da graça. E então, no capítulo 4, verso 7, capítulo 3, verso 13, ele vai falar desse hoje que não termina, ele é esse interregno entre a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. É o tempo do Espírito, é o tempo da ação de Deus, é o tempo da concretização da salvação, é o tempo da graça. E depois o tempo do ato definitivo de Deus, que usa uma palavra muito interessante, que é repetida várias vezes também em Hebreus, que é a expressão de uma vez para sempre. Só aparece em Hebreus isto. Para dizer que os atos de Deus, através de Jesus, foram atos que não se repetem. Cristo não se repete. As religiões orientais têm uma mania, né, de querer fazer um sincretismo com o cristianismo e colocar então Cristo no plural, os Cristos da história, o Cristo Buda, o Cristo Maomé, o Cristo Dalai Lama. Cristo não se repete. Essa é uma característica muito importante de Hebreus. Não há mais de um Cristo. E os atos de Deus em Cristo não são repetíveis. É de uma vez para sempre. Os crentes hebreus, eles tinham plena capacidade para compreender isto. Porque a maneira como o autor vai levar esta mensagem para eles é mostrando como que o sacerdócio do Antigo Testamento sempre se repetia, sempre precisava de ser renovado, sempre era substituível. E essa contínua substituição de sacerdotes, e essa contínua série de sacrifícios que se oferecia no templo, na verdade, era uma repetição enfadonha, que não levava de fato a resultados concretos. Ele diz assim, olha, o máximo que a gente pode concluir é que esses sacrifícios todos eram mera repetição do pecado, rememoração do pecado. Eles não tinham de fato o poder de remover, de resolver, de solucionar, de fato, a condenação do homem, a fraqueza humana, a imperfeição. Por isso precisava de estar repetindo isso continuamente. Ora, que religião é essa que tem que estar repetindo? Então, por isso, Hebreus diz, olha, o que aconteceu agora não tem repetição. É de uma vez para sempre. É uma única vez e para todo sempre. Essa é uma forma de tempo, é uma forma de mostrar para os cristãos hebreus que eles estavam dentro do tempo definitivo de Deus. Eles não precisavam temer mais, nem a morte. Eles não precisavam ter receio de suas perdas. O máximo que eles podiam perder seriam coisas materiais. E mesmo se perdessem a vida física, o corpo, eles não estavam perdendo nada de eterno. Era tudo temporal. Era o ciclo das repetições. O que importa agora é entender que Deus agiu de forma definitiva, e a fé é a maneira de nós enganjarmos a nossa vida neste definitivo de Deus. O sacrifício de Cristo e o tempo de sua entrega expiatória foram perfeitos, não precisam mais se repetir. Jesus fez a sua obra de uma vez para sempre, é ato definitivo, é tempo definitivo. Portanto, sela toda a obra de Deus. A obra de Deus na história nos dá então uma segurança absoluta, definitiva. Suas promessas não falham, não mudam. Deixa eu caminhar um pouco mais aqui, rapidamente agora. O terceiro aspecto de olhar é o olhar para o futuro.
E aqui ele diz, desembaraçando de todo o peso. Eu queria até demorar um pouco mais aqui para analisar essa ideia do peso, que retarda, que dificulta, que atrasa a vida cristã. Do pecado que tenazmente nos assedia, os assédios na vida cristã. O diabo é o pior assediador que existe. O diabo e seus anjos. Mas há também a concupiscência dos olhos, todos os prazeres da carne, todos os bens materiais, enfim. Ele diz, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Olha para o futuro, para frente. É aí que está a solução. A proposta de Deus para nós é a proposta daquilo que está por realizar. É aquilo que você está por viver ainda. Ah, eu já vivi tudo, já tenho experiência. Não. Você não viveu tudo. Você não está já enfadado da sua experiência, você pode estar até enfadado, mas é porque você não entendeu ainda que a vida cristã não é constituída daquilo que você viveu, mas daquilo que você viverá. Olhe para a carreira que está adiante. Perseverar com o propósito de mirar o futuro, de olhar para frente. O crente é aquele que olha para as nuvens. O crente é aquele que está com seus olhos na eternidade. O crente não se perde nessas coisinhas pequenas deste mundo. Esse mundo é muito pequeno para o crente. Muito pequeno. Na verdade, eu ia dizer que este mundo não é digno do crente. Assim como os heróis do capítulo 11, não é? O autor declara que o mundo não foi digno deles. Nós poderíamos dizer a mesma coisa hoje. O mundo não é digno dos verdadeiros crentes. Porque o mundo não tem nada a oferecer a mais para o crente do que aquilo que abundantemente Jesus já nos deu. E os tesouros de Cristo para nós são infinitamente mais ricos, mais interessantes do que aquilo que se poderia obter do mundo. Olhar, portanto, para o futuro. Nossa vida está guardada com Cristo em Deus. Não tente se satisfazer com as migalhas deste mundo. Não troque os bens celestes pelas migalhas que caem das mesas dos ricos deste mundo. Não vale a pena. Olhar para a cruz, em quarto lugar, e aqui eu vou terminando. Na cruz nós vemos o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Há um joguinho de palavras aqui interessante, porque a primeira parte da frase diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu já vi traduções que diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Esta ordem, não é? Parece que não significa nada, é como um produto que, não importa os fatores, vai dar o mesmo resultado, mas aqui não. Porque o que o autor está querendo dizer é assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé do capítulo 11. E quem é o autor e consumador daquele lastro de fé do capítulo 11? Jesus. Por isso essa ordem é importante aqui. Porque o que ele quer dar destaque é ao autor da fé. Ou seja, aquele que é o autor de todas aquelas vidas de fé do Antigo Testamento e que ele relata no capítulo 11. É para este autor da fé. Para quem nós estamos olhando? Para um personagem histórico? Para um exemplo moral da humanidade? Não, nós estamos olhando para o autor da fé. E o que é a fé? A fé
é aquilo que nos coloca dentro da eternidade, é aquilo que nos coloca diante da presença de Jesus, é aquilo que nos coloca na comunhão do invisível. É por isso que nós somos tão diferentes, porque nós vivemos pela fé. Então, é o olhar que se direciona para a cruz, porque na cruz nós vamos entender perdão e poder, nós vamos entender a escolha que Deus fez. A cruz, primeiramente a gente pensa, é sobre mim e você. Eu quero dizer que a ordem está errada de novo. A cruz é sobre Deus. A cruz é sobre a decisão que Deus tomou. A cruz é sobre o que Deus sentiu. A cruz é sobre a demonstração poderosa, maravilhosa do amor de Deus por nós. E em segundo lugar, ela é a obra propiciatória para o perdão dos nossos pecados. Mas essa obra propiciatória para perdão dos nossos pecados, ela está fundamentada em algo muito maior, que é esta decisão de Deus. É este amor de Deus, é aquilo que nós cantamos na música, não é? Ele não fez isso obrigado por ninguém, ninguém o constrangeu a nos amar, ninguém o forçou a ir até a cruz. Ele foi lá porque ele queria mostrar o seu amor. Ele foi lá porque ele decidiu mostrar o seu amor por nós. Foi escolha dele. Ele escolheu morrer e sofrer em nosso favor. Nossas respostas estão na cruz. Sem Cristo, nós não somos dignos da vida. Em Cristo, o mundo não é digno de nós. Mas sem Cristo, nós não somos dignos de viver. A reclamação de quem ainda não resistiu até sangrar, como diz Hebreus aqui, né? Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, vocês estão vivendo como peregrinos, e parece que a vida de vocês é mais relacionada ao livro de Lamentações do que ao Evangelho de Mateus, digamos assim. Mas olha, vocês não resistiram até o sangue, Jesus resistiu. Vocês reclamam demais, por isso precisam de uma exortação. Vocês estão vivendo na lamúria, estão vivendo com sentimento de derrota, como se Deus não estivesse a favor de vocês, como se tudo estivesse contra, como se vocês fossem os perdedores. Os israelitas são muito dados à lamentação, não é à toa que tem lá o muro das lamentações. O pastor visitou. Porque que parece que para o israelita é muito mais fácil murmurar do que acreditar. Eu não sei se tem parentesco conosco. Deus é o grande provedor. Ele é o provedor no tempo certo. Ele é o provedor segundo as necessidades de cada um de nós. Ele não é o nosso faz-tudo. Ele não é o grande realizador dos nossos sonhos. Nunca foi. Mas Ele é o grande provedor das nossas vidas. Ele é aquele que olha para as nossas murmurações e diz assim: puxa, eles não puderam esperar uma hora? Será que realmente eles não conseguem acreditar que eu posso prover? Posso prover cordonizes? Posso prover água? Posso prover a nuvem de dia? Posso prover o fogo de noite? Posso resolver os problemas? Então a carta ensina a ver as dificuldades como um grande conjunto
de disciplina do Senhor sobre as nossas vidas. Para os pedagogos aqui presentes, a palavra que é usada aqui para disciplina é paideia. Nós sabemos, paideia é o processo pedagógico que entre os gregos significava criar a criança e formar um adulto valoroso. Vai ter que, de repente, submeter esta criança a restrições? Sim. Vai ter que dizer não? Sim. Vai ter que ensinar a treinar para que ele seja forte? Sim. Isso é paideia, isso é educação. É assim que Deus age. A palavra é repetida várias vezes aqui na carta aos Hebreus. Deus é o grande educador do cristão. E aí vem o texto e diz, mas vocês estranham porque a disciplina, a princípio, não traz alegria. Mas só não gosta de disciplina quem é bastardo. Que coisa dura, né? Só não gosta de disciplina aquele que não é filho. O filho, ele vai entender. Porque o pai que é pai, ama. E Deus é um pai que ama. Deus não é um pai que maltrata pelo gosto de ver o filho sofrer. Eu acho até que tem gente que tem essa ideia de Deus na cabeça. A ideia de um Deus que está aqui só esperando para castigar, para frustrar seu coração, para trazer infelicidade para a sua vida. Um Deus que está pronto a trazer a desgraça. Esse Deus não é o da Bíblia. Deus da Bíblia é o Deus da compaixão, da graça, da misericórdia, do amor. É o Deus que educa, é o Deus que forma. É o Deus que toma o filho pela mão porque o ama e o conduz. É o Deus que conduz todo o olhar para a cruz de Cristo. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, porque Ele suportou a cruz, e a cruz é o lugar das respostas para as nossas vidas, todas elas estão lá. Que Deus nos abençoe, que nós possamos assim, propor em nosso coração, uma meta espiritual. Que meta é esta? Sempre olhar com toda decisão e determinação para Jesus. Ninguém pode substituir Jesus em nossa vida. De uma vez por todas, olhar só para Jesus. Projete, portanto, o seu olhar para Jesus. Como diz o autor aos Hebreus, corrija o seu caminho. Cure a sua vida. Dobre os seus joelhos, fixe o seu olhar, a sua atenção na cruz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, colocamos agora as nossas vidas em Tua presença. Nós queremos Te pedir, ó Pai, conserta o nosso olhar. Redireciona, Senhor, a nossa vida. Elimine de nós, ó Pai, aquilo que são os atalhos, os caminhos mais fáceis. Aquilo que é, ó Pai, a nossa murmuração. Nos ajuda, Senhor, a olhar firmemente para Jesus, em qualquer circunstância. Ajuda-nos, ó Pai, a viver à luz da nuvem de testemunhas que temos ao nosso redor. Porque, pela fé, esta nuvem de testemunhas venceu o mundo. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nossa vida, que a nossa fé seja aperfeiçoada, que tudo em nós seja direcionado
para a presença, para a contemplação, para a adoração a Jesus. Não nos deixe, ó Pai, perder nosso olhar nas coisas terrenas deste mundo. Abençoa a tua igreja hoje à noite. Abençoa cada um que pôde acompanhar esta mensagem nesta noite. Estende, Senhor, sobre nós a graça e a misericórdia do Senhor. Livra-nos do mal. Leva-nos de vitória em vitória, de fé em fé. Leva-nos adiante. Leva-nos, ó Pai, na direção do futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas agora e nos mantenha sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, em nome de quem oramos, agora e para sempre. Amém.